Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Kleber Sayed, professor de cirurgia pediátrica. Vamos conversar hoje sobre duas doenças que são hérnias diafragmáticas. Hérnias diafragmáticas, nós vamos falar as congênitas de duas delas. Nós vamos falar da hérnia diafragmática de Bosch-Dallek e hérnia diafragmática de Morgagni. É um assunto que cai menos em prova, mas quando cai ele envolve o conceito das duas hérnias. Então vocês têm que saber qual é a diferença de Bosch-Dallek e qual é a de Morgani. A de Bosch-Dallek é muito mais frequente cair em prova. Geralmente a questão de prova cobra ela, mas ele mistura nas alternativas as duas. Então vocês têm que entender quais são as diferenças entre as duas. Definição de hérnia diafragmática. É a passagem do conteúdo abdominal para o interior do tórax, em razão de um defeito congênito. Na verdade, tem um buraco no diafragma. Lembre que a pressão torácica ela é sempre negativa, ela é de normal para negativa, e a abdominal é de zero para positiva. Eu brinco, para quem tem dúvida de guardar isso. Se eu entrar com uma agulha no seu tórax, furar o seu tórax, o ar de fora entra, mostrando que a pressão torácica ela é negativa em relação à do meio ambiente. Ela tem uma oscilação durante a respiração? Sim, mas ela é predominantemente negativa. Furei, dei uma facada, dei um tiro no tórax, o ar de fora entra. Ao contrário, no abdômen, a pressão ela é de zero para positiva. Dei uma facada, dei um tiro, passei uma peixeira na barriga do paciente, as tripas saem para fora. O epíplon sai para fora, porque a pressão abdominal ela é positiva. Então, se eu tenho uma torácica negativa e uma abdominal positiva, e um furo no meio desse diafragma, é unir a fome com a vontade de comer. Eu digo assim. E em cima, chupando, puxando, pressão negativa, e embaixo, empurrando para subir. Então, uma chupa, puxa, e a outra empurra. Não tem jeito. O que você tem no abdômen vai querer subir, tá ok? Então, basicamente é isso. É uma falha do fechamento das membranas pleuroperitoneais, tá ok? Vamos entender um pouquinho de história, aonde começou as descrições. A primeira descrição foi feita em 1754, numa necrópsia de um recém-nascido, tá? Esse cara chamado George Maclay, né? Já em 1761, poucos anos depois, esse outro autor descreveu uma hérnia para-external ao lado do externo, mas de um adulto. Em 1579, foi descrito por Parré uma traumática. Em 1848, um defeito posterolateral do diafragma. Isso é Bosch-Dallek, tá? Em 1946, tá? William Ladd, que é das bandas de Ladd, que a gente vai estudar em malformação do delgado, né, em vício de rotação intestinal, e Robert Gross, eles fizeram a primeira cirurgia com sobrevida, ok? Então, somente a partir de 1946 nós começamos a ter uma primeira sobrevida descrita. Vamos lá começar a estudar um pouquinho. Hérnia diafragmática congênita, uma abertura anormal do diafragma. A incidência tem aí 1 para 1.200 a 1 para 5.000 nascidos vivos, um pouco mais incidente, uma vez e meia mais em meninos do que em meninas, tá? O que vocês precisam saber de qualquer jeito. Meninas, crianças, né? É assim, 85 a 90% das hérnias de Bosch-Dallek são do lado esquerdo, tá? 85 a 90% é Bosch-Dallek, o restante é Morgani, e o lado esquerdo, 80, 85%, tá? É muito mais incidente à esquerda. Então, lembrarmos que 85 a 90% costuma ser Bosch-Dallek, Morgani é muito mais raro, e desses que são Bosch-Dallek, 80% é a esquerda, tá bom? A direita é muito mais raro, bilateral raríssimo, e a esquerda geralmente você faz diagnóstico intraútero e quando nasce você já suspeita, já desconfia, já fica internado para operar. A direita é
mais raro, porque um buraco vai fazer, a pressão negativa vai puxar, a positiva vai empurrar, e você tem um fígado gigante no recém-nascido e no prematuro. Lembra o seguinte, né? A hematopoiese no recém-nascido, ela é hepática, depois que nasce, que passa a ser esquelética, né? Vai mudando para esquelética. Então, a criança tem um fígado muito grande, proporcionalmente maior do que depois da vida extrauterina. Como você tem um buraco, a pressão negativa puxa e a positiva empurra, o fígado sobe e tampona o orifício. Dessa forma, nós temos a herniação de alça intestinal para dentro do hemitórax direito é menos comum. Pode acontecer? Pode, mas é menos comum. Classicamente, essa criança acaba tendo alta sem fazer diagnóstico, porque na verdade não está herniado. Na medida que ela nasce, esse fígado vai proporcionalmente diminuindo um pouco de tamanho. Na primeira IVAS, resfriado, bronquiolite, qualquer coisa que aumente, que você tenha uma afecção ou uma infecção pulmonar, tá? E você tem que fazer uma pressão torácica negativa mais forte para poder respirar. Aí, e esse fígado já está diminuindo de tamanho, aí é hernia, tá? Então, a direita é mais comum os pacientes chegarem a ter alta e voltar para o hospital. Saber que Bochnalek é mais comum à esquerda, 80%, às vezes até mais, 85%, tá? Bem mais. E tem uma pergunta que eu acho um pouco sacana, mas eles falam, eles perguntam, é que ela tem ausência de saco herniário, tá? Lembrarmos que o peritônio está em toda a cavidade abdominal, menos nos diafragmas, tá? Então você não tem peritônio na cúpula diafragmática. Então um buraco no diafragma, hernia sem ter saco herniário. Bom, muito óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem disso. Por esquecerem, cobra-se em prova. Eu brinco o seguinte: imagina o hemidiafragma direito e o esquerdo como dois guarda-chuvas juntando. Se eu tiver um furo no meio do diafragma, tá? No meio, não obrigatoriamente sempre no meio, mas para você, no meio do meu guarda-chuva, é Bochdalek. Se eu tiver na junção dos dois guarda-chuvas, que é retroexternal, no meio, no externo, é Morgani, ok? Vamos lá seguir, pessoal. A hernia diafragmática de Bochdalek é como as vísceras, alça intestinal, transverso, como a maioria à esquerda, geralmente o baço, parte do estômago ou o estômago inteiro, está tudo no hemitórax esquerdo. O que, que ele fez com esse pulmão primitivo que tinha que ter espaço para se desenvolver? Esse pulmão do lado esquerdo não teve espaço, ele foi gerado comprimido, como se fosse uma esponja comprimida, tá ok? Automaticamente você tem uma hipoplasia pulmonar, ok? Assim que você nasce, você tem um pulmão hipoplásico, geralmente o esquerdo, já falamos isso, e você vai ter a pressão que vai sair direto do coração, da artéria pulmonar, a que vai mandar para o pulmão esquerdo, o sangue que vai para o pulmão esquerdo, esse pulmão está fechado, está basicamente hipoplásico, colabado. Isso vai gerar uma hipertensão pulmonar no sistema todo. Tá? Esta hipertensão pulmonar é que nós temos que cuidar do recém-nascido, porque é ela que mata. Então, geralmente, você faz o diagnóstico, às vezes pré-natal, ou assim que nasceu, ou já pré-natal e nasceu, e você não opera em seguida. Você precisa controlar essa hipertensão que vai ser desenvolvida e que isto pode levar à mortalidade, para depois nós operarmos. Geralmente a gente opera por volta de 48 horas depois de ser nascido. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a hipertensão tem que estar controlada. E esse período de aguardar por volta de 48 horas a gente chama de período de lua de mel. Esta palavra cai em prova, tá bom? Lembrarmos que essa criança tem uma hipoplasia pulmonar, vai desenvolver uma hipertensão pulmonar, e nós temos que investigar, como tudo, o Vacters, tá? E nós temos 30% de anormalidades, ou anomalias associadas, cardíacas, genitoritárias, em suma, você tem que investigar o Vacters todo, tá bom? Embriologia é um defeito do desenvolvimento do diafragma, geralmente ocorre entre a quarta e a oitava semana, e é um defeito da fusão de quatro componentes: septo transverso, membrana pleuroperitoneais, mesentério dorsal do esôfago, camada muscular, tá? Precisa decorar isso? Não, ok? As manifestações clínicas. Bom,
Já no intraútero, aquela história que eu já tinha comentado com vocês em outra aula, esse paciente é para ter um polidrâmino, porque o polidrâmino significa obstrução do tubo gastrointestinal. Como as alças intestinais, estômago, transverso, delgado, entrou para o tórax e está comprimido, fechado, tá? No meio da musculatura do diafragma, comprimindo, estrangulando as alças, todo o tubo gastrointestinal, o líquido amniótico a criança engole e não segue trânsito, porque ele está obstruído por uma compressão extrínseca, tá? Eu estou com a musculatura do diafragma comprimindo todas as alças que herniaram. Automaticamente, a manifestação clínica no feto é polidrâmino, ok? Então, intraútero é muito comum o ginecologista já, na sua fitinha métrica, aquela fita de alfaiate que ele mede a altura uterina, ele já vai observar que tem uma altura uterina aumentada, que pode ser data da última menstruação errada, pode. Na verdade, ele vai verificar o seguinte: a criança, vamos supor, que está com 20 semanas de vida, 20 semanas de gestação, pela DUM, pela data da última menstruação, ela tem 25 de altura uterina. Pode ser DUM errada? Pode. Data da última menstruação errada? Pode. Pode ser macrosomia, feto macrossômico? Pode. Causas maternas, tipo mãe diabética? Pode ser causas fetais, macrosomia por causas fetais, tipo Klinefelter? Pode. Ou outras doenças fetais? Pode, mas pode ser obstrução do tubo gastrointestinal. Aí, um ultrassom morfológico, uma ressonância vai ajudar e você vai ver que é uma hérnia diafragmática, tá? Nasceu. Nasceu, você vai observar. Primeiro, a criança está com um pulmão hipoplásico, ela só vai respirar com um pulmão. O outro está colabado, fechado, tá? Sem espaço. Então, essa criança vai estar pálida, cianose, a saturação está baixa. E aí vimos um outro problema. No desespero, nasceu a criança cianótica, saturando pouco, pálida. A primeira tendência é pegar o ambu e ambusar. Se fizermos isso, nós matamos a criança. Isso cai em prova. É contraindicação absoluta ambusar, porque na hora que você joga ar por ambu, esse ar vai para os pulmões, vai, mas também vai para o esôfago, que vai para o estômago, que vai para o duodeno, que vai para o jejum, que vai para o ilho, que vai para o colo. E isso tudo está dentro do tórax. Então você infla o tórax de ar, desloca todo o mediastino e impede o único pulmão bom de trabalhar. Então, contraindicação absoluta por esse paciente no ambu. Tá, ok? Você tem que, viu que está com dificuldade respiratória, entubar seletivamente e mandar oxigênio somente para os pulmões. E lembrarmos que um pulmão está hipoplásico. Então, se eu mandar a quantidade de ar para dois pulmões, sendo que só tenho um funcionando, eu vou fazer um pneumotórax, tá? Eu vou explodir esse pulmão. Eu vou estar mandando muito oxigênio, que seria para dois pulmões, e eu só tenho um bom. Então, eu tenho que mandar menos oxigênio, menos volume de ar. E para manter essa criança viva, eu tenho que manter alta frequência e baixo volume. Na verdade, eu tenho que mandar pouco volume. Para compensar o pouco volume, metade do volume, um pouquinho mais, eu compenso em alta frequência respiratória. Tá? Então, conceitos importantíssimos. Essa criança tem polidrâmino intraútero, essa criança vai nascer com palidez, cianose, insuficiência respiratória. Eu não posso abusar, eu vou ter que entubar e vou ter que manter alta frequência, baixo volume. Se você for a fazer uma ausculta pulmonar, você vai auscultar ruídos, ruídos de intestino, né, murmúrio vesicular diminuído e ruídos hidroaéreos presentes. Você não vai auscultar o pulmão daquele lado e você vai escutar o intestino daquele lado, tá bom? E vai observar uma barriga escavadinha, vazia, porque você não tem as vísceras que estão no abdômen lá dentro, então o abdômen vai estar escavado, e o tórax inchadão, porque o hemitórax correspondente está cheio de coisa lá dentro, tá bom? Vamos entender mais um pouquinho, né? Este é um raio-x, olha o tórax, que a gente chama tórax em tonel, observe a barriga vazia, abdômen escavado, e observe o hemitórax esquerdo cheio de bolinhas, bolhas que são os gases intestinais. Esse é um raio-x de
Hérnia diafragmática à esquerda. E observe que a área cardíaca aqui está meio comprometida, está empurrando, tá bom? Basicamente é isso. Um buraco no diafragma, geralmente à esquerda, que você descobre intraútero, e assim que nasce, e hernia às vísceras. Tá ok? Lembrarmos que isso vem associado com hipoplasia pulmonar, você tem uma por compressão pulmonar, esse pulmão foi gerado comprimido, automaticamente você tem redução de broncos, bronquíolos e alvéolos, tá? E não vai ter pneumócito, uma imaturidade pulmonar, um pulmão imaturo que não expandiu, não tem broncos, bronquíolos, pneumócitos, alvéolos, não tem nada desenvolvido. Isto vai gerar uma hipertensão pulmonar, que eu vou mandar uma pressão saindo do coração para pulmão direito e pulmão esquerdo. Um dos pulmões vai estar colabado e não vai usar todo o sangue ou não pode usar todo o sangue. Automaticamente eu desenvolvo uma hipertensão pulmonar, diminuição do número de arterias, hipertrofia da camada muscular, uma hiperreatividade, vasoconstrição, e isto é o que mata. Essa hipertensão pulmonar associada a essa hipoplasia vai levar hipóxia, hipercamia, acidose, e é isso que mata. Aí nós temos que tratar essa hipertensão pulmonar. Lembrarmos de investigar o Vacters todo, né? Malformações vertebrais, anomalias anorretais, cardíacas, renais, limbe, e investigarmos cromossomopatias. Você pode ter até 66% de malformações associadas. Ultrassom é diagnóstico, é uma forma de fazer o diagnóstico, vai ver as vísceras abdominais no tórax, o raio-x também, uma tomo também, uma ressonância também, vai ter um desvio de mediastino, polidrâmino, ok? Uma imagem de ressonância nuclear magnética, observando as imagens, né? Temos mais imagens de ressonância, mas basicamente é isso. Pós-natal, você vai observar um abdômen escavado, uma insuficiência respiratória, ruídos hidroaéreos, ruído de intestino no tórax e o murmúrio vesicular do tórax diminuído, bolhas cardíacas deslocadas, porque estamos jogando tudo contralateral, sempre essa barriguinha vazia, esse tórax meio inflado, que a gente chama de tórax em tonel e abdômen escavado. Geralmente à esquerda, então você vai observar ar do intestino, bolhas de intestino em todo o hemitórax, geralmente à esquerda, e deslocando, empurrando o pulmão, ok? Se você for pôr esse neném em decúbito esquerdo, se eu pôr à direita, o peso do organismo comprime inclusive o direito, tá? Então, decúbito lateral sempre do lado doente, tá bom? Aqui, tá? À esquerda, aqui, raio-x à esquerda, vendo vários raios-x. Aqui foi dado o contraste, você vai ver contraste vioral no tórax, porque as alças estão no tórax. Aqui é a direita, é raro a direita, temos muito menos a direita, tá? E geralmente é diagnosticado de uma forma tardia. De vez em quando nasce, você sabe ao nascer, faz diagnóstico ao nascer, ok? Aqui outro à direita, tá? Só para vocês verem, tá? Uma tomografia do lado esquerdo, com uma hernia diafragmática esquerda, o hemitórax já inchado, e vamos pensar em diagnósticos diferenciais. Malformação adenomatoide cística congênita costuma ser um diagnóstico diferencial, isso é uma outra aula. Pneumonias, pode dar uma imagem tomográfica que lembra aquilo, mais ou menos, não é bem exato, mas pode confundir. E a menos que haja desvio intenso do mediastino, resultando com comprometimento hemodinâmico, ou síndrome da veia cava superior, né? Ou haja suspeita de estrangulamento no conteúdo herniário, geralmente isso não é uma urgência cirúrgica. A gente aguarda desenvolver a hipertensão pulmonar, controlar a hipertensão pulmonar para tratar, para operar. Geralmente leva 48 horas, podendo ser 72. Na verdade, a hipertensão tem que estar controlada. Esse período que a gente aguarda para o tratamento da hipertensão se chama período de lua de mel. Este termo cai em prova, tá? Você estabiliza pré-operatoriamente, contribui para a melhora dos resultados do tratamento, avalia, faz a investigação de todas as malformações, factors, todo, cromossomopatia, né? Aí você faz um diagnóstico pré-natal melhor, possibilita o parto planejado, nasce num lugar que tem assistência cirúrgica para você operar e investigar, não nasce em qualquer lugar, tá bom? Lembrarmos que nós não podemos ventilar esse paciente por ambu, tem que ser por intubação orotraqueal,
com baixo volume, alta frequência, tá? Passar uma sonda nasogástrica para diminuir o ar que está no estômago, no dedo, aquela coisa toda que está tudo no tórax, tá? Estabilização clínica do recém-nascido, tá? Já falei tudo isso. Ventilação com pressão positiva, baixo volume, alta frequência, tá bom? E não ventilar com máscara, já comentamos tudo isso, tá? Existe um ventilador que chama VAF, ventilador de alta frequência. Ele é muito usado para hipertensão pulmonar no recém-nascido, hernia diafragmática congênita, síndrome de aspiração meconial, pneumotórax, pneumomediastino, enfisema. Ele chega a ciclar até 150 incursões respiratórias por minuto. A frequência respiratória de um adulto é de 16 a 20. Até 2 meses de vida é 60. Esse ventilador, ele ventila em altíssima frequência e ajuda muito. O problema é que pouquíssimos hospitais têm essa máquina, tá? Este aparelho em questão está no RN com Bosch Dalek. 2 minutinhos, eu vou ter que mexer nisso aqui, o pessoal está entrando no negócio por só 2 minutos. Pronto. E esta criança está com 137 de frequência respiratória nesse aparelho, tá bom? Vamos lá seguir, pessoal? Vamos lá seguir. O decúbito lateral, sempre do lado afetado, manter uma sonda orogástrica ou nasogástrica para descomprimir o estômago e as alças, monitorização da pressão arterial média, saber o peso, a C, cateterismo, o acesso venoso, ou cateterismo umbilical, ou flebo, ou pique, temos que ter um acesso, analgesia, né, se é da criança, a manipulação, manipular o mínimo, porque ela tem uma agitação e essa agitação vai piorar. Qualquer manipulação, qualquer agitação, ela vai precisar de mais oxigênio e vai piorar a hipóxia, tá bom? O tratamento a gente usa óxido nítrico, isso faz vasodilatação das arteriolas pulmonares, estimula a angiogênese. A gente usa surfactante, tem um período de lua de mel que é para estabilizar a pressão. Estabilizou, nós vamos pensar na abordagem cirúrgica da hernia diafragmática. O tratamento cirúrgico via abdominal, com uma incisão subcostal, puxa todas as vísceras que estavam no tórax para dentro do abdômen, devolve tudo para o abdômen, né? E fecha. Falar ressecar o saco herniário, não tem saco herniário, tá? Nós tivemos uma no hospital aqui que eu trabalho com saco herniário, foi publicado pela raridade. Normalmente não existe saco herniário, tá bom? Fecha o tórax, dá ponto. Se for um buraco muito grande, eu tenho que pôr uma tela, tem que drenar esse tórax, e basicamente é isso, tá? Mas existe um tratamento cirúrgico intraútero. Nunca vi fazer. É descrito, é comentado, dizem que é bom, mas a invasibilidade você intraútero, tá? Entre a 26ª e a 28ª semana de vida, você faz uma cirurgia onde você entuba a criança e com aquela sonda de Carlin que você fecha um dos pulmões e você fecha o pulmão comprometido, tá? Que você tem a hérnia, você faz, deixa a criança entubada, intraútero, e no que você fecha, você oclui a luz da traqueia com o balão. Isto vai fazer com que as secreções pulmonares da vida intrauterina, como elas não têm como sair pela traqueia, elas vão se acumulando e ela briga por espaço com as alças intestinais, tá? E com isso, ela brigando com o espaço, ela consegue expandir um pouquinho mais, diminuindo a hipoplasia pulmonar. Particularmente, a mortalidade no procedimento pós-cirúrgico pela cirurgia é muito baixa, a não ser que tenha muitas malformações associadas, como a hipertensão pulmonar muito severa. A invasibilidade intraútero, a gente não costuma mexer, tá bom? Não é uma mielomeningocele, que é padrão ouro de indicação de cirurgia fetal. A gente não tem hábito. É descrito, alguns autores preconizam, na prática a gente não faz. Muito bom, tá? A cirurgia, o cirurgia pós-natal estabilizou as coisas, reduziu tudo, fechou o defeito, controle na UTI. Basicamente, aqui nós temos um esquema, um desenho das vísceras, vocês já vão ver uma foto de verdade. Nós puxamos todas as vísceras para dentro da barriga e fechamos o orifício. Basicamente é isso. Quando não o buraco é muito grande, a gente põe uma tela. Colocar tela não é legal, ela não tem musculatura, ela não tem inervação. Você só dividiu a cavidade torácica com a abdominal, tá? Esse pulmão vai ciclar mal porque esse diafragma não vai
fazer o seu movimento adequadamente, ela não tem nervo, não tem musculatura, tá? Mas é algo que a gente faz, tá? Aqui é um paciente com uma hernia diafragmática, baço, todo delgado, estava tudo dentro do tórax do paciente. Nós pusemos para dentro do abdômen, tá aqui, o tórax é para cima, jogamos tudo para baixo, pusemos tudo para baixo, na cavidade, e esse é o buraco, tá? Esse é o buraco do diafragma, tá? Esse buraquinho é esse que nós fechamos com prolene, pontos separados, tá? Vários fios de prolene, pontos separados, nós temos esta cirurgia no canal, tá ok? Então vocês vão assistir essa cirurgia inteira no canal, tá ok? Vários pontos aqui, pontos separados de prolene, tá ok? Certo? Mortalidade. Bom, a mortalidade aqui está de 50% a 65%, mas na verdade está relacionada às anomalias associadas, tá? Geralmente o que mata é o que vem junto no conjunto. Uma cardiopatia severa, tá? Uma genesia renal, um rim policístico, o que vem junto, tá? Depois de pós você vai ter refluxo, desmotilidade esofagiana, displasia pulmonar. A displasia pulmonar vai ter sempre alta probabilidade de ter pneumonias de repetição desse pulmão, porque é um pulmão sempre hipoplásico, sempre atrofiado, tá bom? O diagnóstico pode ser acidental, pode ser pela dificuldade respiratória, pode ser pela imagem radiográfica, pode ser intraútero, já por um polidrâmino, por uma investigação adequada, pode ser pós-natal, tá? E pode ser que às vezes esse paciente tem alta, ninguém fez diagnóstico de nada, porque ainda não herniou, isso acontece à direita com muita frequência. Dias depois ou semanas depois, hernia o lado direito, aí volta para o hospital. Vamos dar uma palavrinha pequenininha sobre o Morgane. O Morgane, imagine dois guarda-chuvas e é na junção. Então, ela é retroesternal. Diafragma direito, diafragma esquerdo é na junção. Retroesternal, tá? Exatamente no meio, ele compete com o espaço do mediastino, tá ok? Extremamente mais raro. Tratamento é o mesmo, tá? Você vai abordar cirurgicamente, reduzir todas as vísceras e fechar o buraco, tá? Fechar o buraco, tá? O que pode confundir com hernia diafragmática? Geralmente uma eventração diafragmática ou a paralisia diafragmática. A eventração, paralisia pode confundir, tá? Como que você faz diagnóstico? Bom, você vai observar que você, no diagnóstico diferencial, você não tem abdômen escavado, você não tem abdômen tórax em tonel, você não tem ausculta com murmúrio vesicular diminuído, ruídos hidroaéreos, índice no tórax, tá? E se você quiser fazer uma tomo ajuda, às vezes você está no serviço que não tem tomo, um contraste iodado. E você vai observar que as vísceras estão no abdômen, tá? Olha aqui o estômago, o duodeno, delgado, está tudo no abdômen. O diafragma está aqui. Isso comprova que é uma eventração, uma paralisia diafragmática. Tá ok? Certo? Um EEG normal mostrando que não tem nada. Pessoal, espero que tenha esclarecido, que não tenha mais dúvida. Sabermos que hérnias diafragmáticas cai pouco em prova, cai pouco. Quando cai, geralmente eles querem saber como resposta Bosch-Dallek, mas entre as alternativas eles falam da direita, da esquerda e de Morgane. Então vocês têm que saber isto, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.